誰だてめえ。なんだ体が動かねえ。おいやめろ、止まれ、やめろ。O encontro de Zoro com a morte cria mais um mistério não desvendado em One Piece, pois depois que o efeito do remédio milagroso dos Minks acabou, ele se deparou com um ceifeiro de almas diante de sua frente. Mas o que será que é esse Shinigami e como Zoro sobreviveu a esse encontro? Se você quer saber todos esses mistérios e tudo o que rolou nesse episódio 1065 de One Piece, vem com o pai que eu vou falar sobre isso agora. Salve família, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E já manda aí o que é que vocês acharam desse episódio 1065 de One Piece. Mais uma vez, a Toei adaptou um capítulo todo, e dessa vez adaptou o capítulo 1038 do mangá, o que quer dizer que agora estamos apenas a 5 capítulos da chegada do Luffy Nika. Mas, em compensação, eu tenho uma péssima notícia para vocês, porque quem viu a prévia aí no final notou que o próximo episódio será adiado. Afinal de contas, o episódio que vem será uma recapitulação da batalha de Law e Kid versus Big Mom. Mas antes que eu me empolgue aqui e comece a falar a respeito desse episódio 1065, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal se for novo por aqui. Vamos tentar atingir a meta de 100 likes, eu conto com vocês para isso. Afinal de contas, eu quero que esse vídeo atinja e alcance mais pessoas que curtem One Piece. Agora chega de enrolação, vem com o pai e lá vamos nós. O episódio começa com uma cena muito breve entre Fukurokujo e Raizou. Podemos ver que Raizou já está completamente em chamas, enquanto Fukurokujo começou a pegar fogo agora. Fukurokujo então pede para que Raizou liberte ele do jutsu de paralisia, porém Raizou está determinado a continuar segurando Fukurokujo naquele local, mesmo ele estando completamente em chamas. Então galera, já nessa cena aí eu queria destacar um ponto bastante legal. Primeiro, já sabemos que tanto Raizou quanto Fukurokujo lançou um jutsu de paralisia um no outro, por isso eles estão presos aí mesmo com o local pegando fogo. Porém, uma coisa que eu queria destacar é que, imagina só se Raizou já tivesse inconsciente ou até mesmo morto, e ainda assim ele estivesse conseguindo usar o jutsu de paralisia para prender Fukurokujo. E eu acho que seria bastante interessante se o mangá ou se o anime tomasse uma direção assim, né? Porém, mais pra frente vamos ficar sabendo o que vai acontecer nessa batalha. A cena muda e podemos ver alguns figurantes da Aliança Samurai. E eles estão em um local do castelo que está completamente em chamas. Então, o teto acaba desabando e caindo em cima deles. Porém, Jinbei acaba chegando a tempo de impedir que o teto os esmague, assim segurando os escombros que estavam caindo em cima deles. Os figurantes então o reconhecem como um dos integrantes dos Mugiwaras e Jinbei pede para que eles fujam do local. Essa cena aí, galera, não apareceu na prévia, então quando eu fiz o vídeo aqui analisando a prévia, eu mencionei ela que poderia aparecer, e ainda bem que apareceu, porque assim a Toei adaptou o capítulo 1038 todo. Podemos ver Chopper junto com a enfermeira Tristan e o Dr. Miyagi, e finalmente o efeito da Rumble Ball que ele tinha comido acaba passando e ele volta ao seu tamanho normal. Então galera, para quem não lembra, Chopper tinha comido a Rumble Ball para lutar contra a Queen, e essa tinha um efeito muito mais forte do que aquele tinha feito antes, ele vem aprimorando, e por isso ele acabou tendo esse efeito colateral que fez ele ficar pequenininho. O interessante dessa cena é que Chopper menciona que ele está preocupado com Zoro, porque Zoro estava com quase 30 ossos quebrados, além também de que ele estava gravemente ferido. E por isso Chopper quer saber o que aconteceu com ele e se ele venceu a sua batalha contra King. A cena muda e podemos ver Zoro sangrando bastante e gravemente ferido, afinal de contas os efeitos do remédio milagroso dos Minks tinham acabado. E que cena incrível foi essa!
O ceifeiro de alma aparecendo diante de Zoro ficou incrível, superou as minhas expectativas. Eu não imaginei que a Toei fosse fazer um trabalho tão legal. Eu estava até fazendo a comparaçãozinha dessa imagem, dessa cena colorida no mangá com essa cena no anime. E o anime eu garanto que não deixou nada a desejar. Por mais que a gente saiba que normalmente o mangá leva vantagem pelo fato de ser uma cena estática, e o anime tem toda essa movimentação. Depois, ainda assim, eu vou tentar pegar as duas imagens e colocar lado a lado para jogar lá na comunidade para fazer a comparação. Se tiver como, lógico, vou tentar fazer isso. Mas ficou sensacional essa cena aí. O local onde Zoro estava ficou parecendo até um cemitério, um pós-vida, um mundo espiritual. Ficou muito macabro essa cena e por isso eu dou nota 10 para Toei nessa cena de Zoro encontrando a morte, que até hoje não foi explicado nem mesmo nos capítulos atuais do mangá. Muitas pessoas acreditam que isso aí foi apenas uma alucinação de Zoro, pois como ele estava gravemente ferido e quem sabe até um passo perto da morte, as pessoas começaram a dizer que isso provavelmente foi uma alucinação. Porém, tem outras pessoas que dizem que Zoro conseguiu a sua Bankai, que ele descobriu o verdadeiro nome de Ema, e aí ele finalmente virou um Shinigami, agora faz parte de Bleach. Daqui a pouco ele vai estar utilizando a sua Bankai chamada Ema. Porém, essa é mais uma brincadeira da galera, né? E outras pessoas acreditam que Zoro finalmente se tornou o rei do inferno. Ou então que ele morreu, só que ele se perdeu no caminho para o outro lado do mundo, para o outro lado do pós-vida, e ele voltou novamente para a Terra. Tem muitas teorias assim, mas a mais aceitável até o momento é que Zoro simplesmente teve uma alucinação. Vamos esperar para ver o que Oda vai trazer para a gente depois, o que ele vai revelar, se foi realmente uma alucinação ou se tem algum mistério por detrás. Quem sabe Zoro encontrou a morte ou vagou pelo inferno e simplesmente se tornou o rei de lá. Seria até uma coisa bastante legal se acontecesse, mas também ficaria muito fora da curva e fora de contexto do que é o One Piece. Mas o jeito é esperar para ver o que Oda vai trazer para nós nos próximos capítulos. A cena muda e podemos ver Franky derrotando vários piratas figurantes enquanto ele procura por Zoro. Nesse mesmo instante podemos ver também Izou, que ele tinha ficado lutando contra alguns dos piratas figurantes da fera, enquanto o Sop fugiu com Kiemon e Yukiko. Pelo que Izou fala, parece que ele baixou a sua guarda e por isso ele acabou sendo atingido com uma facada por um dos figurantes que ele estava lutando. Então galera, eu acho inaceitável essa ideia de que Izou acabou sendo atingido por um dos piratas figurantes pelo fato dele ter subestimado ele. Afinal de contas, Izou era um dos comandantes da frota de Barba Branca. Então, para mim, isso não faz sentido. Seria melhor se a explicação fosse dada da seguinte forma. Pelo fato de Izou ter enfrentado o Kaido junto com os outros Bainha Vermelha, isso fez com que ele ficasse fraco e desgastado. E assim, dessa forma, ele acabou sendo atingido até mesmo por esses figurantes. Mas a partir do momento que ele diz que ele subestimou, isso para mim não faz o menor sentido, pelo menos no meu ponto de vista. Não sei o que vocês acham disso, então já deixa aí nos comentários. Vemos então que mesmo sendo atingido pela facada, Izou consegue derrotar os 3 figurantes que estavam por ali, e ele não tem pena não, ele pica bala em todo mundo que ele vê pela frente que seja inimigo. Outro ponto relevante nessa cena aí, que dá pra ver que Izou mata mesmo, ele não tem conversa não. Pode reparar que para as pessoas que reclamam, Oda não mata ninguém, dá pra ver que Izou matou uma galera aí e deixa o rastro de sangue pelo chão. Porém, ainda bate na mesma tecla, né? Oda não gosta de matar personagens principais, figurantes ele não tá nem aí. Izou então acaba se encontrando com os agentes da Cip Zero. O líder da Cip Zero até queria fazer de conta que nem viu ele por ali. Ele até fala com Izou, passe aí, vou fazer de conta que eu não te vi, você vai pro seu canto, eu vou pro meu. O que me interessa nesse exato momento são os Mugiwaras. Porém, Izou quer dar uma de miseravão, e aí mostra Izou chamando os agentes da Cip Zero de volta quando eles já estavam indo embora.
Então galera, pra mim isso aí não fez sentido nenhum, não sei pra que Zou resolveu chamar os agentes da CP0 de volta, afinal de contas ele tá gravemente ferido, dá pra ver que ele malmente está conseguindo ficar de pé, então não sei por que de acho ele resolveu querer enfrentar esses agentes da CP0, não faz sentido, era melhor ele tentar se recuperar desses ferimentos, então provavelmente a partir de agora eles devem começar a batalhar. A cena muda e podemos ver Yamato indo em direção ao arsenal de bombas de Kaido e o Kazembo também está indo para lá. Yamato então percebe que o Kazembo está quase chegando no local de bombas e aí ela então usa sua transformação e entra no seu modo híbrido. Dessa forma ela consegue usar uma baforada de gelo que congela todas as bombas que estão por ali. Nesse exato momento o Kazembo chega no local e vai em direção à bomba para poder tentar explodi-las. Yamato percebe isso e consegue atacá-lo com o seu kanabo. E uma coisa bastante legal é que dá para notar que Yamato conseguiu lançar uma rajada de gelo simplesmente usando o seu kanabo. O Kazembo então parte para cima dela e lança uma rajada de chamas que envolve o corpo dela todo enquanto ela se protege. A cena muda e podemos ver Law e Kid versus Big Mom, e eles já estão bastante desgastados pelo fato deles terem usado o despertar de suas Akumas no Mi, e mesmo assim, mesmo tendo acertado Big Mom, ainda assim não surtiu efeito nenhum, pois Big Mom continua de pé enfrentando os dois. Podemos ver então a tripulação de Law e a tripulação de Kid ficando desesperados, pedindo para Big Mom parar de atacar eles, pelo menos por um tempo. Nessa cena aí eu fiquei pensando comigo mesmo, tipo, tá bom, até parece que Big Mom vai dar essa colher de chá, não, vou liberar eles aí, vou deixar eles descansarem, para que eles fiquem fortes e voltem a lutar comigo novamente. Nada, Big Mom continua atacando Kid e Law sem nem pestanejar. Depois que Law e Kid já estão quase desmaiados no chão e Big Mom está prestando atenção neles, Chopper simplesmente diz para a enfermeira Tristan que vai tentar ajudar as pessoas que estão feridas ali no meio do local da batalha. Afinal de contas, o que será que está acontecendo no topo do castelo de Onigashima e por que Kaido não derrotou Luffy ainda? Será que ele está brincando com Luffy? Então galera, Big Mom tá achando que Kaido tá brincando com o Luffy lá no topo do castelo de Onigashima. O que ela não sabe é que Luffy já foi derrotado mais de uma vez por Kaido, só que o miserável é brasileiro, ele não desiste nunca e continua voltando para enfrentar Kaido. Big Mom então resolve ir para o topo do castelo de Onigashima para ver o que está acontecendo por lá, porém Law e Kid resolvem impedi-la novamente. E Law usa mais uma vez o seu despertar, o Krum Anestesia. A sua espada então fica gigante e atravessa a cabeça e o braço de Big Mom, e ele então usa o Shockwave para fazer com que os órgãos internos de Big Mom sejam atingidos com uma onda de choque. Big Mom então acaba caindo no chão. E nisso, as vigas que tinham sido transformadas em homens por Big Mom resolvem atacar Law. Porém, Kid então usa o atribuir com seu magnetismo e faz com que as vigas sejam magnetizadas, e assim ele consegue montar o boi bandido, que ele apelida de nome Punk Cornadil, e assim ele ataca Big Mom novamente. Então galera, uma coisa que ficou bastante nítida aí pra gente é que esse boi bandido que Kid criou fica muito maior do que Big Mom. E olha que Big Mom já tinha usado o seu tempo de vida para ficar ainda maior. Isso quer dizer que esse poder de Kid realmente é muito forte. Ele consegue meio que usar uma determinada velocidade para fazer com que esse touro atinja Big Mom com bastante força. Por mais que a gente saiba que a véia é braba e se vacilar isso aí nem arranhou ela. Mas ainda assim é algo bastante interessante. Um ponto legal também que eu posso lembrar para vocês, que tanto Law quanto o Kid tinham dito que depois que eles usassem o despertar deles pela primeira vez, eles não teriam força para mais nada e ficariam totalmente indefesos. E isso não é bem assim, afinal de contas, eles acabaram de usar o despertar de novo. Oda sempre trollando a gente, mostrando que ele pode surpreender de alguma forma. Isso aí eu acabei achando bastante interessante também. Porém, o que eu não achei interessante foi a prévia do próximo episódio.
Afinal de contas, a gente já viu que vai ter uma recapitulação de toda a batalha de Law e Kid versus Big Mom. Pelo menos dessa forma, eu acredito que o próximo episódio, no caso, depois desse especial, que vai ser o 1067, não, 1066, eu acredito que a Toei vai trazer um trabalho ainda melhor. Até porque veremos a continuação da batalha de Law e Kid versus Big Mom. E eu acho que vai vir algo muito, mas muito surpreendente aí. Vou ficar na expectativa para ver se eles não vão lançar de novo os anúncios lá nas propagandas e também no metrô do Japão, que eles fizeram com a batalha de Sanji e Queen e também com a batalha de Zoro contra King. Vamos esperar um negócio bastante legal nos próximos episódios, afinal de contas, esse episódio acabou assim. E como vocês já sabem, por hoje, infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.